se nós formos parar para analisar, não é, a configuração atual do mundo, não é, nós vamos perceber que nós estamos em meio a um mundo extremamente caótico e à beira da destruição, não é? Biblicamente, a gente já sabe que tudo que acontece nos dias de hoje são profecias que foram proferidas no passado, não é? Sim. A gente vê livros como Isaías, Ezequiel, não é? Já falando a respeito dos sinais. A gente pega o livro de Daniel, a gente pega o livro de Apocalipse e a gente vê ainda numa profundidade muito maior, falando a respeito das coisas que a gente está vendo hoje no mundo, né? Sim. Hoje a gente vê no Oriente Médio estourando uma guerra, né? Israel contra Hamas. A gente vê parte da Europa também envolvida em uma guerra paralela, né? Rússia e Ucrânia. E a gente fica se perguntando, onde é que nós nos encaixamos nisso? Eu tenho uma resposta muito simples. Nós cruzamos os nossos braços. Porque quando nós pegamos o tempo de outrora, o tempo antigo, né, a igreja, desde a igreja, me permita falar dessa forma, desde a igreja primitiva até a igreja nos dias de hoje, a gente sempre ouve falar, cristão não tem que se envolver com política. E é aqui que está o erro, não é? Com certeza. Tudo isso que nós estamos vivendo, saindo um pouco da parte espiritual e voltando, mas tudo isso que nós estamos vivendo hoje é por conta disso, de que a igreja, de que os cristãos, eles não devem se envolver na política. Então, é basicamente isso. O cristão, ele só serve para votar, né? O voto do cristão vale, mas a opinião dele, o posicionamento dele, é aí que está a questão. Isso não pode. Isso foi uma ideia errada implantada na igreja, uma religiosidade que foi implantada dentro da própria igreja pelos próprios cristãos, dentro da sua igreja. Então, o que acontece? Cada um se fechava dentro da sua própria bolha e ficava dentro de quatro paredes, falando de Jesus, enquanto o significado da palavra igreja é chamados para fora. Eu entendo hoje que o povo de Deus, Everson, isso, precisa e deve ocupar todos os setores da sociedade, sobretudo a política. Agora, é claro que alguns já me questionaram, mas Ramon, quantos cristãos que foram para a política e se desviaram, se corromperam? Ora, aqui está o X da questão. Não significa porque simplesmente é cristão. Isso vai de caráter da pessoa. Eu estou num processo político, e o processo político, Everson Rigno, é um processo, me permita, digamos assim, perverso. O sistema político, não a política. O sistema político que está implantado no Brasil há décadas. Dessa forma. Então, hoje, para você desconstruir algo, porque o que precisa ser feito é uma desconstrução dessa mentalidade de que política é isso que a gente está vendo aí nos jornais, nas páginas policiais, essa é a grande realidade. A gente precisa desconstruir isso e apresentar para as pessoas, de fato, o que é a boa política. A boa política é aquela que entra na sua casa, entra na minha casa, na casa de Dona Maria, na casa de Seu José, na casa da irmã da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, e muda a vida das pessoas, trazendo para ela um bem-estar do ambiente que ela está vivendo. Um saneamento, uma iluminação, uma rua bem asfaltada, né? Uma rua bem limpa, uma segurança para ela. Mas o que é que aconteceu ao longo desse tempo? Não, a política é coisa do diabo. Não é assim que sempre disseram? Eu cresci ouvindo isso. Eu morava na roça, ia na igrejinha lá, que eu lhe confesso que às vezes eu sinto saudade daquelas canções, né, daquele tempo, aquelas mensagens, ainda que na época sem muito entendimento, mas com vontade de buscar a Deus, com vontade de conhecer o Senhor.
né? Às vezes eu sinto falta daquilo lá, mas alguns ensinamentos errados, não, a política, a menina é coisa do diabo, o demônio que inventou isso. E o que é que acontece? Os cristãos começaram esse slogan, digamos assim, eu não gosto de política porque política é do diabo. Quando criaram esse slogan, aí eu criei um outro. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Porque, veja bem, o candomblé tem os seus representantes. E aqui eu quero deixar, não tenho nada contra, nós respeitamos as pessoas, né? Eles têm o direito de escolher os que bem entendem, que bem querem. Então, a Igreja Católica, os nossos irmãos católicos têm os seus representantes, né? O bandista tem o seu representante. O pessoal disso, daquilo tem o seu representante. Por que o cristão não? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, se você for pegar o livro de Amós, ele destrincha sobre isso. O livro de Amós, ele vai denunciar os políticos da época, e a Bíblia não vai chamar de político, mas a Bíblia vai chamar de as autoridades, os governantes daquela época. Amós 5, não falha a memória, capítulo 11, capítulo 5, versículo 10 e diante ali, vai falar sobre que eles, de forma injusta, oprimem o povo, e faz com que aqueles que estão estabelecidos com a verdade, que são o povo de Deus, se calem, cruzem os braços. Aí você vai para Provérbios, se não me falar a memória, capítulo 31, 29 a 31, algo desse, está na Bíblia. Jesus nunca diz capítulo, versículo, ele já está escrito. E diz assim, o Senhor olha para nós e diz, levante a sua voz, erga a sua voz em favor daqueles que não têm uma voz, que não pode se defender. Então, por que um cristão que tem um caráter no Senhor, que tem um princípio de família, que tem uma conduta ilibada, sabe? Que não é perfeito, mas, né? Não existe uma perfeição, um homem perfeito, a não ser Cristo, mas que busca pautar a sua vida conforme a palavra, conforme os seus princípios cristãos de sociedade e de família. Por que essa pessoa não pode se posicionar? Não pode falar? Resultado agora. O Brasil descobriu que quem decide as eleições nesse país é a igreja, são os cristãos.